Meu nome é Dirlane, eu sou professora no Departamento de Engenharia Agrícola e do Meio Ambiente e nós vamos falar aqui hoje sobre uma das etapas mais importantes da instalação de uma horta, a etapa de adubação. Para eu saber a quantidade certa de adubo que eu vou utilizar, é essencial que eu faça análise de solo. A primeira etapa é limpar o local. Como no nosso caso são hortas urbanas, o que interessa são os primeiros 20 centímetros. Então eu faço essa coleta, me coloco dentro de um balde e vou andando em zigue-zague no terreno para coletar amostras. Em até 4 hectares a gente chega a coletar 20 amostras. Eu misturo esse material para ele ficar homogêneo, retiro aí em torno de 300 gramas, coloco no saquinho e é esse material que eu vou encaminhar para fazer a análise. Essa análise de solo ela vai me dizer quanto de calcário que eu vou adicionar. Se o produtor rural ele não tem condição de investir na calagem e na adubação, que ele opte primeiro pela calagem. Depois, quando ele tiver dinheiro para investir em adubação, o solo vai aproveitar melhor e a planta vai aproveitar melhor. A agricultura urbana tem sido uma agricultura mais ecológica, em consonância com o meio ambiente. Então, uma alternativa é a gente utilizar resíduo de alimento. Para montar a leira, a gente vai colocar restos de poda de grama, de podas de árvores, folhas secas. Coloco uma camada em torno de 20 a 30 centímetros de palhada, de restos vegetais e depois uma camada de em torno de 3 a 5 centímetros de resto de alimento. Molhando essa leira à medida que vai montando o composto. Então a gente vai alternando essas camadas até chegar a uma altura de no mínimo 1 metro. Para manter a alta temperatura da fase inicial para inativar patógenos, então reduzir o risco de doenças. Vai colocar um vergalhão de ferro assim que tiver terminado a leira. Se está muito quente, eu não consigo segurar, significa que a temperatura está muito alta e aí eu preciso fazer o revolvimento da leira. Depois de 5 dias, aí uma escala que pode ser feita, então semanalmente eu vou revirar e a umidade eu vejo pegando nesse material. Então se eu aperto e escorre água, significa que está muito úmido. Então eu faço a mistura desse material. Se mesmo assim estiver muito úmido, então eu teria que misturar mais uma palhada. Se eu faço a minha leira e ela não atinge a temperatura termofílica, significa que tem pouca fonte de nitrogênio. Então eu tenho que adicionar esterco ou os restos aí de alimentos como fonte de nitrogênio. Então esses são fatores essenciais para um composto dar certo. Temperatura, umidade e tipo de material que vai ser utilizado, essa relação carbono-nitrogênio. E a aeração. Então por isso que eu vou misturando para oxigenar esse material e acelerar o processo de compostagem.